Existem algumas coisas que vocês têm que identificar nos posts para começar a ter um senso crítico na hora de seguir alguns profissionais. A pessoa postou uma receita, seja ela profissional, blogueira, qualquer pessoa, escreveu lá. É uma delícia e não engorda. Para tudo. O que não engorda, não engorda. É água e folha. O resto não tem esse negócio de não engorda, entendeu? Uma receitinha fit, é óbvio que ela vai ter o poder de levar ao ganho de peso, porque tudo depende da dieta do dia todo e de quantidade. Além, obviamente, de vários fatores individuais. Então, esse negócio de dizer que todo mundo pode, que não engorda, que é livre, que é sem culpa, é uma afirmação correta se a pessoa estiver falando de água e folha. E mesmo água e folha em excesso tem prejuízos. Quais? Se você consumir água em excesso, você pode até morrer, né? Mas vocês não são loucos de sair consumindo aí 10 litros de água por dia. Não tem necessidade disso. Folha em excesso pode causar diarreia, pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. Gente, excesso é muito mesmo. Então, se você é uma pessoa saudável, não precisa ficar com medo de comer um prato de salada e achar que excedeu a quantidade de folha e que isso vai te causar algum malefício. Não é assim. Outro tipo de postagem ou de afirmação clássica. Isso não só no Instagram, não só no Facebook, não só em blogs, mas na televisão também. Os benefícios que parecem mais os milagres porque a pessoa descreve tanta coisa que você fica pensando que aquilo ali é a salvação do planeta, né? É o novo milagre, né? Vai resolver todos os problemas. E podem reparar que as propriedades atribuídas a esses alimentos, ou suplementos, ou cápsulazinhas mágicas, são sempre muito parecidas. Sempre diminui a flacidez, sempre emagrece, sempre é antioxidante, sempre reduz a chance de câncer, sempre um monte de baboseira. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês sempre querem saber, fala do inhame, fala do arroz. Gente, são opções de carboidrato. Cada um vai ter um benefício? Vai, né? Todos os alimentos têm, mas nenhum deles faz milagre. Nenhum. Especialmente porque quando a gente cita alguns benefícios de alguns alimentos, e se a pessoa estudar um pouquinho, geralmente ela vai buscar uma fonte que usou um princípio ativo do alimento. Então, por exemplo, passa lá no Globo Repórter que suco de uva reduz o colesterol. Gente, por favor, suco de uva não é simvastatina. E se uma pessoa estudou um pouquinho de bioquímica, ela sabe que a via de metabolismo da frutose ocorre no fígado, ativa a lipogênese, e a frutose participa da formação de colesterol. Então, vamos supor que você acredita que o suco de uva é uma maravilha, né? De fato, é um alimento interessante em algumas situações, mas não é um alimento interessante, por exemplo, para pessoas com esteatose hepática, para pessoas obesas, com sobrepeso, né? Enfim, N condições em que ingerir sucos ricos em frutose e sem fibras, como é o caso do suco de uva e do suco de laranja, não é uma boa ideia. Então, você, colesterol elevado, né? Alto colesterol, sobrepeso, obesidade abdominal, né? Aquela gordura visceral mais concentrada na barriga, triglicerídeos altos, tudo desregulado. Aí você vai lá, toma seu café da manhã na padaria, né? 3 pães de queijo cheios de óleo. Aí toma um suco de laranja, aquele de 300 ml de laranja pura, zero fibra, né? Na centrífuga, porque você tá ficando saudável agora, só que não. Aí no almoço você vai lá no seu self-service habitual, né? E enche lá seu prato com pastel, arroz cheio de óleo, macarrão, uma batatinha frita, porque ninguém é de ferro, uma verdurinha e uma carne. Aí à tarde, você lancha lá no seu trabalho um salgado, né? Uma coxinha. E toma uma Coca-Cola, porque tava calor demais. À noite, quando chega em casa, junto com o seu jantar, você vai e toma o quê? O suco de uva, 500 ml. E aí você espera milagrosamente, né, que sua vida mude. Claro, você colocou suco de uva integral. 500 ml de suco de uva integral vai ter aproximadamente 70 gramas
de carboidratos. Mas 70 gramas de carboidrato, se a gente for levar em consideração apenas a quantidade de carboidrato e não a qualidade desses carboidratos, equivale a mais ou menos 500 gramas de batata cozida, o que é batata pra caramba, um prato fundo cheio, ou 6 fatias de pão integral, considerando uma fatia de pão dessa padrão do pão industrializado, daquele tamanho mais ou menos. Só que aqui, tanto no pão quanto na batata, só que tanto aqui na batata quanto no pão, a gente não tem frutose, né? Ou tem muito pouca. Então, é um carboidrato com uma digestão e uma via metabólica totalmente diferentes dessa da frutose aqui. Além de terem fibra, enfim. Eu não vou entrar na questão da saciedade, porque a maioria pode dizer, mas 500 gramas de batata sacia mais. Bom, eu não gosto de batata, né? Então, eu tranquilamente preferiria beber 500 ml de suco em relação à saciedade, mas não faria essa escolha em relação à composição do alimento. Porque a saciedade, na verdade, ela não é estômago cheio. A saciedade envolve fatores psicológicos e físicos. Então, se saciedade fosse apenas uma questão física de estômago cheio, bastaria você encher o estômago de pepino e estaria absurdamente saciado. Mas não é assim. Por isso que alguém fala, fruta não dá saciedade, arroz não dá saciedade. Depende da pessoa. Para mim, por exemplo, fruta dá bastante saciedade. Tanto é que muitas vezes eu, como carboidrato do meu almoço, eu escolho comer uma banana da terra ou uma banana nanica. Vamos voltar aqui para nossa outra página, que ficou tão rabiscada que eu tive que ressaltar nosso terceiro e último ponto das informações em sentido que são repassadas para vocês. Então, de todas as informações malucas, para mim, essa é a mais tenebrosa e mais incorreta. Quem é que nunca viu, com o exemplo do Globo Repórter lá, que manda se tomar um copo de suco de uva por dia, né? Ou mesmo em muitas postagens do Instagram, a pessoa sugerindo a porção, ou dizendo, todo mundo deve consumir tanto. Não existe isso. Inclusive, se você juntar de todos os posts, de todas as pessoas, tudo que manda você consumir no dia, você vai consumir uns 10 quilos de comida e umas 20 mil calorias. Porque em cada Instagram que você entra, tem um alimento mágico e tem uma quantidade pré-determinada. Então, vamos aqui a nossos 2 casos para mostrar para você o que é que isso não existe. E antes dos 2 casos, eu vou falar a exceção. A exceção é castanha do Pará. Todo mundo deve consumir de 1 a 2 castanhas do Pará por dia para suprir as necessidades de selênio. Não precisa mais do que isso e não precisa menos do que isso. Tem exceção? Tem. Algumas pessoas não podem consumir castanha, mas aí são condições individuais em que a pessoa tem alergia, ou a pessoa tem alguma outra condição de saúde que a impeça, ou crianças que podem consumir, crianças mais ou menos 10 anos por aí, meia castanha do Pará por dia. Por que é que essa é a única exceção? Porque a castanha do Pará, em altas quantidades, ela pode ser tóxica. Então, é melhor você manter-se na quantidade segura do que correr o risco de ultrapassar. Mas quem mora lá no Pará come 10 quilos todo dia e não está morto e não tem toxicidade. Sim, pode ser, não tem estudos mostrando isso, que quem consuma desde criança desenvolva uma certa tolerância a altas dosagens de selênio. É melhor você não fazer o teste, porque não é legal intoxicação por selênio. Tá? Não é igual no episódio do House, mas também não é legal. Essa aqui é minha pessoa número 1. Ela tem 50 quilos, é atleta e tem 20 anos. Essa aqui é minha pessoa número 2. Tem 200 quilos, é sedentário, já perdeu a mobilidade por causa da obesidade e tem 40 anos. Ok? Me diga como que essas 2 pessoas podem ter a mesma recomendação de quantidade para alguma coisa. E ainda digo mais, não tem como você fazer uma recomendação de quantidade para uma pessoa, exemplo, coma 2 colheres de sopa de farelo de aveia ao dia, porque você não sabe mais essa pessoa comeu no dia. Além de não saber quem ela é, quando você publica na internet, na mídia, na televisão, uma informação desse tipo, você está incorrendo em um sério erro, um grave erro. Foi por isso que no e-book eu conversei com a Jéssica, a gente conversou, e eu falei, não vamos colocar porção. Por quê? Porque na indústria, quando você tem um rótulo de um alimento, você é obrigado a colocar uma porção. Porção sugerida, porção recomendada, enfim. Dentro de uma dieta de 2.000 calorias para uma pessoa padrão. E mesmo lá no rótulo, você vê
A porção lá, ele vai escrever lá, baseado numa dieta de 2.000 calorias. Então eu falei, não vamos colocar porção sugerida, porque senão a pessoa vai fazer todas as receitas do e-book, vai comer todas, vai comer uma porção de cada e pronto. Resumindo nossa conversa, fujam de informações desse tipo aqui. Essas informações têm uma grande chance de incorrer em erros. Quando alguém fala em propriedade de alimentos, que a pessoa vê lá um estudo que analisou a propriedade de um alimento, enfim, dificilmente esse estudo vai pegar uma pessoa do dia que ela nasceu, que era só um bebezinho, que até virar um ser humano adulto, comendo aquele alimento todos os dias, naquela quantidade que se recomendou, e avaliou, essa pessoa aqui teve menos câncer, né? Então não é assim que é feito, né? Geralmente isola-se o princípio ativo, exemplo, os antioxidantes presentes no suco de uva, a pessoa toma uma cápsula e avalia-se o efeito daquilo. Então, qual é o segredo para você não ser enganado e ter uma alimentação saudável? Prefira alimentos in natura. O que são alimentos in natura? O alimento da forma como ele vem da natureza. Exemplo, mandioca é uma opção melhor do que tapioca, beleza? A alimentação variada. Variada com o alimento encantado. Variar é comer o alimento que todas as musas estão postando a cada semana e ficar variando? Não. Variar é comer brócolis hoje, vagem amanhã, acelga depois de amanhã e assim por diante. Variar, consumir todos os alimentos que tiverem disponíveis. Então, se você come feijão todo dia, por exemplo, em uma refeição, na outra você pode comer lentilha um dia, grão de bico no outro e assim por diante. Fuja de alimentos processados, industrializados. Porque além de ter N aditivos, a chance de serem uma porcaria é muito grande. Então, por exemplo, numa abóbora não vem escrito fit, diet, light, zero glúten, zero lactose, saudável, rico em fibras. Não precisa. Essas alegações geralmente são estratégias da indústria para te convencer a comprar um produto que, na verdade, não é nada daquilo que está falando. Não siga modas. Quanto mais moda você segue, mais tempo você perde. Valorize os alimentos brasileiros. Vocês não precisam sair correndo atrás de goji berry, se aqui no Brasil tem açaí. Pelo amor de Deus. O dia que vocês pararem de acreditar em efeitos milagrosos de alguns alimentos, vocês vão parar de gastar dinheiro comprando alimentos desnecessários. Como eu disse num post, muita gente fala assim, inhame melhora a imunidade. Tá, inhame no conjunto com uma alimentação saudável, com N fatores combinados, pode ter um efeito sobre a imunidade. Mas para você achar que inhame vai mudar a sua imunidade, ou que um alimento consumido em quantidades normais, e por normais eu falo não consumir quilos todo dia, vai, por exemplo, alterar seus hormônios, isso é loucura, isso não acontece. Então, uma coisa é você esporadicamente comer soja, tofu, enfim. Outra coisa é você tomar isoflavonas isoladas em cápsulas numa quantidade que para você atingir por via alimentar, você teria que consumir quilos de soja. Lembrando, aos que gostam de consumir soja, tofu e derivados da soja, escolher sempre não transgênica. Então, muita gente fala assim, mas eu sigo porque eu gosto de ver opinião sobre a sua saúde. Não deixe qualquer pessoa dar uma opinião sobre a sua saúde. E não que eu seja a melhor pessoa para dar opinião sobre a sua saúde. Estou longe disso. Mas pelo menos eu não te digo que uma coisa que engorda não engorda. Que eu não sei o que você comeu durante todo o dia. Eu não sei o quanto você vai comer dessa coisa, teoricamente sem culpa. Então, vamos supor que eu coloque uma receitinha lá e fale, não engorda, sem culpa, light, detox, fit, sem glúten, né, o caralho, anti-inflamatório. Aí você toma café da manhã no McDonald's, almoça no McDonald's, lancha no McDonald's, come uma barra de chocolate de 1 quilo, faz a receitinha, come no final do mês. Você engorda e a culpa é da receitinha. Então, entendam uma coisa de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Ganhar peso ou perder peso são eventos multifatoriais, envolvem não só o que você come, mas também o que você faz. Envolve quem você é, envolve alguma condição específica que você possa ter, alguma doença, e envolve a sua genética. E é por isso mesmo que nenhum evento desses depende de um fator só. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês sejam capazes de ter senso crítico, de não perder tempo com coisas inúteis e, especialmente, de dar mais valor à sua saúde
e de selecionar melhor o tipo de informação que você vai acatar ou não. Boa noite.